Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Conflitos existem para serem resolvidos. Nesse trecho, nós temos a preparação para a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas também temos a separação desses irmãos, Paulo e Barnabé, por causa de um desentendimento, segundo o que lemos, tão sério, que os levou a seguirem caminhos diferentes, mas sem perder o propósito do seu chamado. A princípio, o propósito da viagem era visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor e ver como estão indo. Todos aqueles que têm bons planos, bons propósitos em relação à obra de Deus, estão sob os cuidados do Senhor, mas também estão sob o olhar do inimigo da obra de Deus, que veio matar, roubar e destruir, conforme o que Jesus mesmo disse. Portanto, não podemos baixar a guarda em nenhum momento para não sucumbirmos diante do inimigo. Como ele não conseguiu desestimular os irmãos com a perseguição e o sofrimento, tenta agora colocar um irmão contra o outro. O motivo da discussão: Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achava prudente, porque este abandonara a obra na primeira viagem. João, também chamado Marcos, ele é mencionado em capítulo 15, verso 37, como lemos, mas quem era João Marcos? Em Atos 12, verso 12, que nós também já meditamos, vai dizer que ele, naquele momento, ele estava com os irmãos naquela reunião na casa de Maria, que era sua mãe. Em 12:12 diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, intercedendo por Pedro, naquela ocasião em que Pedro fora liberto pelo anjo. Então nós aprendemos que ele era filho de Maria, que morava em Jerusalém. Maria era uma serva da igreja naquela cidade,
que abrir a sua casa para muitas pessoas se congregarem e interceder, orar quando havia uma necessidade urgente, né? Iminente, ou a igreja naquele momento estava enfrentando algum desafio. Ou seja, João Marcos, ele tinha a influência, né, de sua mãe para o serviço a Deus. E ele foi. Em Atos capítulo 13, João Marcos, 13:13, João Marcos decidiu abandonar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e voltou para Jerusalém. Está escrito: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Nós não sabemos os motivos desse retorno, mas é fato que ele deixou os irmãos no meio do caminho. Paulo olhou para essa atitude como displicente em relação à obra de Deus. Por conta disso, Paulo entendeu nesse momento, no texto que lemos inicialmente, que ele não estava preparado ainda. Em Atos capítulo 15, versos 38 e 39, Paulo menciona o seu motivo, não é? Por quê? Porque ele abandonara na primeira viagem, então ele não achou justo levá-lo desta vez. Mas a pergunta é: e quando houver uma discussão entre você e um irmão ou uma irmã, como você deve ou como você vai reagir? Lembre-se, não estamos isentos de forma alguma, mas também devemos lembrar que nossa luta não é contra a carne ou contra seres humanos, de modo nenhum. Nossa luta não é contra a outra pessoa, não é contra seres humanos, não é contra o irmão. Precisamos lembrar que em opiniões, nós não precisamos concordar, mas não devemos abandonar o propósito para o qual fomos chamados. Se aconteceu entre Paulo e Barnabé algo dessa natureza, pode acontecer entre você e seu irmão ou irmã mais chegado. O mais importante é compreender que eles não perderam o foco do seu chamado, que era anunciar a palavra de Deus. Portanto, se houver alguma dificuldade, não é adequado deixar a obra ou deixar a igreja por isso. Paulo e Barnabé não abandonaram a igreja ou o Senhor Jesus por causa dessa discussão. Eles continuaram servindo a Deus e pregando o Evangelho. É importante também, quando há divergência ou diferenças, né, que levem a uma discussão, tomarmos sempre a iniciativa na resolução do problema. Então não espere a coisa fermentar, né, o ressentimento enraizar em seu coração. É importante tomarmos a iniciativa. Tente ver com os olhos da outra pessoa. Em outras palavras, não esqueça a sensibilidade. Barnabé foi mais sensível nesse momento. Ele levou João Marcos com ele para Chipre. Por isso ele é chamado, Barnabé, em Atos capítulo 4, verso 36, de filho da exortação, ou filho do encorajamento. Não é? Mais sensível, mais compreensivo naquele momento, né? Porém, mais tarde, Paulo, ele caiu em si e viu a validade e utilidade da obra de João Marcos
na obra de Deus. E quando nós percebemos o que fazer, não é? Paulo, ele vai dizer com as suas próprias palavras, registrado aí em 2 Timóteo 4,11, que diz: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, Paulo, depois de alguns anos, percebeu a importância de João Marcos na obra de Deus e fez questão de dizer que gostaria que ele tivesse com ele. E João Marcos, de fato, foi e trabalhou também com ele, depois de muitos anos. É importante em todo esse processo não cairmos na armadilha de falar mal da pessoa ou falar mal do irmão. Não ser dissimulado ou se fazer de vítima perante os outros. Isso não é adequado. Isso só fermenta e não resolve a questão, né? Você não vê isso acontecendo entre Paulo e Barnabé. Pelo contrário, seguiram caminhos diferentes, mas com o mesmo foco: pregar o Evangelho. Essas atitudes teriam afetado todo o coletivo, caso eles aderissem a essa prática pecaminosa de falar mal do outro, afetaria todo o coletivo e destruído a missão que eles receberam. E o ambiente nas igrejas que tinham plantado na primeira viagem teria tido muita dificuldade. Ou partidarismo, não é? Então, é importante seguir em frente, mas sempre com o coração disposto à reconciliação. Não importa o tempo que passar, nós não devemos nos fechar dentro de nós mesmos para a possibilidade de resolução. É importante tomar a iniciativa. A experiência pode te ajudar a crescer, e se você não ficar amargurado, ressentido ou rancoroso, Deus pode usar a circunstância para que tudo coopere para o bem e o reino continue a crescer. Porque, como diz Paulo na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A missão do inimigo da obra de Deus é semear contendas e fazer com que nós olhemos para o outro como inimigo. Mas a nossa missão é manter a unidade e continuidade na obra de Deus e reconhecer que, apesar das diferenças, somos todos irmãos. O resultado dessa discussão foi que surgiram duas equipes para fazer a obra de Deus. Com a atitude certa, Deus pode usar as diferenças que temos para o nosso bem e o bem do seu reino. Satanás foi derrotado quando perseguiu, derrotado quando causou sofrimento aos irmãos e foi derrotado quando semeou contenda entre os irmãos. Quem está vencendo essa batalha na sua vida hoje? Que Deus te abençoe e que nós possamos entender que as diferenças não devem nos afastar. Ao contrário, devemos usar as diferenças para poder compreender uns aos outros. Que Deus te abençoe e te guarde. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho